Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Entre Provas e Páginas. Eu sou o Daniel, analista do TCDF. Estamos de volta aqui no canal para mais uma aula em que eu vou trazer para vocês mais algumas questões de noções de direito administrativo para o TJ do Rio de Janeiro. Agradeço demais quem já está participando aí e quem já está dando retorno a respeito da aula que eu lancei na semana passada. O retorno de vocês foi muito bom e eu vou continuar aqui com essa série de aulas para ajudar vocês nessa preparação. O assunto de hoje que eu estou trazendo é o assunto de licitações na Lei 14.133, que está lá explicitamente no edital de vocês. E eu trouxe aqui algumas questões da FGV para a gente trabalhar, para vocês verem como a FGV cobra esse assunto em provas de técnico judiciário, em provas de nível médio aí, que é o foco aqui do cargo de vocês, tá bom? Então, se você está gostando das aulas, aproveita para se inscrever no canal e para compartilhar essa aula para quem está precisando aí de uma preparação de alto nível para o TJ do Rio de Janeiro. Em breve, nós vamos ter surpresas aqui no canal. Vou preparar um material bem legal para vocês relacionado justamente às licitações e contratos administrativos. Mas, enquanto isso, nós vamos para a aula. Então, vamos começar por aqui. Então vamos começar a nossa bateria de questões da Lei 14.133 de 2021 para a prova de técnico do TJ do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo começo, né? Uma questão aqui da FGV 2024 do TJ Mato Grosso para técnico judiciário, onde eles cobram um aspecto interessante que é bem o início da lei, né? O âmbito de aplicação da Lei 14.133. Veja como a FGV cobrou nessa prova, né, esse dispositivo. Após analisar as disposições da Lei 14.133 de 2021, Graziella observou que a mencionada norma expressamente indica situações em que seus ditames são aplicáveis, bem como aponta outras que a ela não se subordinam. Um textinho básico aqui da FGV, e vem a pergunta que é o que interessa. Nesse contexto, Graziella verificou que das hipóteses elencadas abaixo, a que não se subordina ao regime da lei em questão é o contrato. Aí ele vai te dar 5 opções aqui, nós vamos verificar. Letra A, contrato de locação. Pessoal, contrato de locação se aplica à Lei 14.133. Então, nós podemos descartar aqui essa alternativa. De compra, inclusive por encomenda. Gente, aqui a licitação é basicamente para você comprar, né? Para o poder público comprar bens, comprar o que necessita para o órgão, né? Também para fazer obras e serviços de engenharia. Então a gente já descarta essa letra B também. Na letra C, que diz de concessão de uso de bem público, para quem está estudando aí uma parte do direito administrativo que fala sobre os serviços públicos, a gente sabe que os contratos de concessão de serviços públicos, eles são precedidos de licitação. Então, essa letra C também está incorreta. E chegando na letra D, onde ele diz que tenha por objeto operação de crédito, e é aqui que está o nosso gabarito, letra D de dado. Pessoal, no artigo 3º da Lei 14.133, a lei menciona expressamente algumas hipóteses onde ela não é aplicável, no artigo 3º, tá bom? Que diz lá, não se subordinam ao regime desta lei, e ele vai dar algumas hipóteses que, aqui que está um macete que eu queria falar para vocês. É tudo coisa que tem a ver com financeiro, com orçamento, com... enfim, nesse aspecto, não tem nada a ver com obra, com serviço de engenharia, com compra, é tudo basicamente de coisa financeira. Uma delas é a operação de crédito, seja interna ou seja externa. Também contratações em relação à gestão de dívida pública, também sobre concessão de garantia, tudo isso está disposto lá no artigo 3º, inciso 1º. E além disso, também no artigo 3º, inciso 2º, ele fala que a Lei 14.133 não é aplicável nos casos em que há uma legislação própria para as contratações
que venha a acontecer por legislação específica. Então, o macete aqui para você saber se é aplicável ou não quanto ao objeto da contratação, você pode pensar aí nessa questão financeira, né? Concessão de garantia, gestão de dívida pública, operação de crédito, tudo isso tem a ver com finanças públicas, né? Não é propriamente dito, não é compra, reforma, serviço de engenharia propriamente dito. Esse macete ajuda você a identificar na hora da prova alguma coisa que não se subordina à Lei 14.133. Por último, aqui nós temos a letra E, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. Prestação de serviço, a gente sabe que está incluído na licitação na Lei 14.133. Então, gabarito letra D. É uma questão tranquila se você for ter em mente isso que eu te falei, aquilo que não é aplicável à Lei 14.133, você consegue identificar rapidamente ali na letra D o gabarito, tá bom? Chegando aqui para uma questão um pouco maior, né, mais trabalhosa, mais leitura, mais interpretação de texto, uma questão também de 2024 do TJ Roraima, também de técnico judiciário. Estou trazendo aqui para vocês algumas questões que envolvem o nível médio, o nível técnico do Poder Judiciário. O artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, estabelece que, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as contratações públicas serão precedidas de procedimento licitatório. Considerando as disposições acerca da mencionada ressalva, que dá ensejo à chamada contratação direta, à luz do disposto na Lei 14.133, é correto afirmar que ele fez um textão aqui, mas o que ele quer é, sobre a contratação direta, é correto afirmar que, com base na lei. Então nós vamos verificar dispositivo por dispositivo. Alternativa por alternativa, melhor dizendo. Letra A. Apenas pode ser admitida a contratação direta nas hipóteses em que haja inviabilidade de competição, ou seja, quando a licitação for dispensável, cujo rol previsto na norma em comento é taxativo. Pessoal, ele está misturando aqui informações verdadeiras com informações falsas. Vamos por partes. Ele fala, apenas pode ser admitida a contratação direta nas hipóteses em que haja inviabilidade de competição. Isso não é verdade. Inviabilidade de competição é inexigibilidade de licitação, mas a gente sabe que existem as hipóteses de inexigibilidade e existem as hipóteses de licitação dispensável. São coisas diferentes. Então, aqui a gente já mata a alternativa porque ele diz que apenas existe contratação direta quando há inviabilidade de competição. Isso é falso. Também tem outras hipóteses que é a licitação dispensável. Aqui ele também erra, ó. Ou seja, quando a licitação for dispensável. Não. Essa hipótese de inviabilidade de competição, ela é contratação por licitação inexigível. Licitação inexigível é quando há inviabilidade de competição, tá bom? Não confunda com a licitação dispensável. E aqui, por fim, ele dá uma informação que é verdadeira em relação à licitação dispensável, mas que é que o rol previsto na norma em comento é taxativo. Quando a licitação é dispensável, é um rol taxativo na Lei 14.133, ou seja, somente naquelas hipóteses elencadas na lei você pode dispensar a licitação. No caso, você pode dispensar, não é obrigado a dispensar a licitação, mas a licitação é dispensável naquelas várias hipóteses que existem ali na Lei 14.133, que são muitas, né? Eu recomendo que você dê uma olhada ali para você ir se familiarizando com cada uma delas, né? Então, em relação à licitação dispensável, o rol previsto na norma é taxativo, mas a gente viu que as outras informações que ele deu na alternativa são incorretas. Então, a gente vai descartar a letra A. Letra B. Nos casos em que há viabilidade de competição, que ensejam a designada inexigibilidade de licitação, o rol previsto na norma em comento é meramente exemplificativo. Prestem atenção. Nos casos em que há
inviabilidade de competição. Isso aqui falseia a alternativa, tá bom? De fato, inexigibilidade de licitação, o rol é meramente exemplificativo, porque na nossa lei 14.183 diz o seguinte, que a licitação é inexigível quando for inviável a competição, especialmente em alguns casos que ele elenca na norma, mas não é taxativo igual nas hipóteses de licitação dispensável. Nas hipóteses de licitação inexigível, o rol que a lei mostra, ele é um exemplo, ele não se esgota ali. A regra geral é que a licitação é inexigível quando não há como haver competição, tá bom? Então, o erro aqui da alternativa é ele falar que há viabilidade de competição, e não, na verdade, há inviabilidade. Então, a letra B nós vamos descartar. Letra C. Envolvendo ou não a viabilidade de competição, é taxativo o rol atinente a situações que envolvem contratação direta, ensejando, respectivamente, a licitação inexigível e a dispensável. Também vamos descartar, porque a gente sabe que é taxativo o rol quando é licitação dispensável. Quando é licitação inexigível, é exemplificativo. Aqui ele está colocando tudo no mesmo balaio e falando que é taxativo. Então, a letra C também está errada. Letra D. Não se pode considerar taxativo o rol que envolve as situações de inviabilidade de competição, considerando que outras situações podem envolver tal pressuposto lógico, para fins de se admitir a contratação direta por inexigibilidade. Isso aqui está de acordo com a lei. Não se pode considerar taxativo o rol de inviabilidade de competição, como nós já dissemos, o rol é exemplificativo. Regra geral é que a licitação é inexigível quando há inviabilidade de competição. Como diz aqui, o rol não é taxativo, podem existir outras situações que exigem a inexigibilidade, então a letra D ela está corretíssima, é o nosso gabarito. Por fim, a letra E, nós vamos verificar que, tendo em vista que a lei prevê a contratação direta nas hipóteses em que a licitação é indispensável ou inexigível, independentemente a viabilidade ou não de competição, o rol das situações elencadas não pode ser considerado taxativo em nenhuma das hipóteses. Aqui também ele está colocando tudo no mesmo balaio, está dizendo que não pode ser considerado taxativo em nenhuma das duas hipóteses. A gente sabe que a licitação dispensável, o rol é sim taxativo. Então veja como a FGV vai misturando conceitos aqui para tentar te confundir na questão, mas se você tiver claro na sua cabeça os conceitos, você consegue destrinchar essas alternativas aqui e achar o gabarito, tá bom? Fique atento e não caia nessas enrolações da banca, tá bom? Chegando para FGV 2024, TJ do estado de Roraima também, técnico judiciário. Essa questão aqui é boa. E ela diz, suponha que o órgão competente de certo Tribunal de Justiça almeje realizar a aquisição de material de escritório e papelaria, que são considerados bens comuns. Aqui está a grande palavra-chave, né? Bens comuns. O que são bens comuns? Que podem ter os seus padrões objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, tá bom? Tudo que pode ser padronizado por especificações usuais de mercado de forma padronizada é bem comum, tá bom? Para regular funcionamento de suas atividades, bem como visa escolher um trabalho técnico de arquitetura para a construção da nova sede. À luz do disposto na Lei 14.133, é correto afirmar que, para as mencionadas contratações, deverão ser utilizadas as seguintes modalidades de licitação. Modalidade de licitação, muito importante você saber, pode muito cair uma questão cobrando modalidade de licitação e você entender para que serve cada uma, né? Então, aqui a gente já consegue matar a questão porque a gente sabe que
aquisição de material de escritório e papelaria são considerados bens comuns. E qual é a modalidade de licitação para bens comuns? É o pregão, exatamente. O pregão serve para a aquisição de bens comuns. Mais uma vez, o que são bens comuns? Os bens comuns é aqueles que podem ter os seus padrões objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Ou seja, você vai contratar ali, como é o caso da questão, né? Material de escritório, cola, lápis, borracha, resma de papel, tudo isso você pode objetivamente definir no edital, são coisas comuns, né? Coisas que você consegue especificar e fica tudo certinho. Então, a gente sabe que é o pregão, a primeira hipótese de contratação aqui. Então, a gente já descarta letra A, que fala de concorrência, letra C fala de leilão, letra E fala de leilão também na primeira opção, resta a letra B e a letra D. Só passando rapidamente aqui, o leilão, pessoal, para que serve o leilão? Para alienação de bens da administração pública. O leilão, você vai alienar um bem para outra pessoa, para alguém. Você vai fazer uma licitação na modalidade leilão. Você quer, por exemplo, alienar um bem móvel que já não serve mais para a administração, por exemplo. Então, você vai fazer uma licitação na modalidade leilão, cujo critério de julgamento é o maior lance, né? Então, é para isso que serve o leilão, para você alienar bens. Tenha isso em mente. Também tem aqui na letra A concorrência. A gente sabe que a concorrência ela é uma modalidade de licitação para bens e serviços especiais e também para serviços comuns ou especiais de engenharia. É para isso que serve a concorrência. No caso, não é concorrência por quê? Porque são bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns é pregão. Se fosse bens e serviços especiais, ou seja, aqueles que não podem ser objetivamente definidos no edital, aí você usaria a concorrência, mas não é o caso aqui, tá bom? Por fim, a segunda contratação aqui, ela é um trabalho técnico de arquitetura. Pessoal, toda vez que falar de contratação de trabalho técnico, artístico, quando for para algo nesse sentido, a gente sabe que é o concurso, que é a modalidade de licitação. O concurso ele é usado para você selecionar um trabalho técnico, científico, artístico, em que você vai dar uma remuneração, um prêmio ali para o vencedor, né? No caso, o certo Tribunal de Justiça ele quer escolher um trabalho técnico de arquitetura. Então, trabalho técnico, ou artístico, ou científico, você vai fazer por meio de concurso. Então, nós chegamos à letra D no nosso gabarito. As modalidades de licitação serão pregão e concurso, respectivamente, tá bom? Estude bem as modalidades de licitação para que você não se engane ali na hora da prova, tá bom? Agora nós vamos ter uma questão muito boa da FGV de 2024 do TJ de Santa Catarina, também para técnico judiciário. O órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina almeja realizar um credenciamento. Fique atento, credenciamento, definido nos termos da Lei 14.133. Aí ele vai dar a definição aqui, né? Processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Tá bom. Isso aqui é a definição que ele deu da lei, né? A lei define credenciamento dessa forma, mas aí ele quer saber, à luz do disposto no mencionado diploma legal, o órgão deverá realizar. E aqui ele vai dar várias possibilidades de licitação e de contratação direta. Aqui, o essencial da questão é o seguinte: voltando àquela discussão sobre as hipóteses de inexigibilidade de licitação e licitação dispensável. Grave na sua mente: credenciamento é uma hipótese de
inexigibilidade de licitação, ou seja, quando é inviável a competição. Credenciamento é inexigibilidade de licitação. Lembrando mais uma vez que a inexigibilidade de licitação é quando é inviável a competição, mas lá na Lei 14.133 ela elenca alguns casos especiais. E entre esses casos especiais está o credenciamento. E aqui eu vou até citar para vocês as outras possibilidades, né, de forma resumida, né, resumindo um pouco para vocês aqui. Inexigibilidade de licitação, os casos mais notórios, né, por exemplo, são quando é um fornecedor exclusivo, inviável à competição, quando é um serviço de natureza predominantemente intelectual, também com profissionais de notória especialização, também no caso de aquisição de imóvel cujas características tornem necessária a sua escolha, e também contratação de artista renomado, né, aclamado pela mídia, pela opinião pública, e também a quinta hipótese, que é o credenciamento. Grave isso na mente. Credenciamento e inexigibilidade de licitação. Então, é uma questão muito direta que a gente mata a questão e vê que o gabarito é a letra E. O órgão deverá realizar uma contratação direta, considerando que a licitação é inexigível, tá bom? Não é concorrência, não é concurso, não é diálogo competitivo, e também a licitação não é dispensável. Lembrando, dispensa de licitação é um rol taxativo, apenas nas hipóteses elencadas na lei você pode ter a licitação dispensável, tá bom? E sobre o credenciamento, falando um pouco mais sobre ele, o artigo 79 da Lei 14.133, ele fala melhor sobre o que é um credenciamento, quais são as hipóteses, né? Mas pense, por exemplo, quando um órgão público precisa fazer exame médico periódico nos seus servidores, por exemplo, e ele credencia laboratórios, por exemplo, para que aqueles servidores possam fazer os seus exames. Esse é um caso de credenciamento. Por quê? Porque o credenciamento pode ser usado quando existem contratações que são paralelas e não excludentes, ou seja, se eu contratar 2, 3 fornecedores ao mesmo tempo, não vai fazer diferença porque um não exclui o outro. Então, em contratações paralelas e não excludentes, você pode usar o credenciamento. A lei, ela fala em vantajosidade, né? Quando é vantajoso para a administração fazer contratações simultâneas e padronizadas, né? Que é o caso, por exemplo, do laboratório que eu dei para vocês aqui. Também ele fala, outro exemplo, de mercados fluidos, quando existe flutuação constante daquele mercado ali que inviabiliza, por exemplo, de você fazer uma licitação sempre para você fazer a contratação. E por aí vai, o artigo 79 detalha melhor a questão do credenciamento, mas em termos de prova, assim, é muito importante que você saiba que o credenciamento é uma inexigibilidade de licitação, e isso é o que é muito, muito, muito explorado pelas bancas na hora da prova. E assim nós chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi só uma palhinha aí da questão das licitações. Nós vamos ter outras aulas abordando outros aspectos, né? Outras questões sobre outros assuntos aí na parte de licitações e contratos em noções de direito administrativo. Também teremos outros assuntos, né, de direito administrativo. Espero que vocês continuem ligados aqui no canal para a gente poder dar continuidade às aulas. Se você gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal para ajudar aí a divulgar o nosso trabalho. E fiquem com Deus, um abraço e até mais.